Muito bem, pessoal, olha só, o Internacional encara hoje à noite o Vasco da Gama, 18h30 no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Jogo difícil, né? Jogo importante contra o Vascão do Renato. E, é claro, o técnico Pesolano tem algumas dúvidas para montar o time para encarar os cariocas. Dois desfalques são certos, né? A dupla de zaga, o Félix Torres e o Victor Gabriel, estão fora. Receberam um terceiro cartão amarelo no jogo contra o Coritiba, no empate lá no Couto Pereira em 2-2. Então, a tendência é que Gabriel Mercado retorne ao time titular do Inter para o confronto contra o Vasco. O outro, né, zagueiro, companheiro de mercado, deve ser realmente o Juninho. Tem uma pequena possibilidade de jogar o Cleiton Sampaio, eu não acredito, né? Eu acho que vai de Juninho realmente. Será Gabriel Mercado e Juninho. No gol, a tendência é a manutenção de Rocher. Ontem eu falei sobre o Rocher, um conteúdo que eu fiz, né, falando sobre a questão das dores recorrentes, que mais uma vez apareceram, né, dores lombares. Então, como o Inter ainda não divulgou a lista dos relacionados, eu vou deixar aqui como dúvida também, mas se caso ele estiver entre os relacionados, ele vai para o jogo, tá? Falei sobre isso ontem também, para mim é brincadeira a situação do Rocher, né? Na primeira oportunidade que tem, quando há uma crítica mais forte, né, vem à tona novamente essa questão das dores no quadril, as dores lombares também, meio que como uma desculpa, soando como uma desculpa, né, para o torcedor, das atuações realmente muito ruins do uruguaio no gol do Internacional. Mas, se ele for para os relacionados, a gente não tem a lista ainda, durante o dia vai sair essa lista, muito provavelmente será mantido como titular o Sérgio Rocher. Nas demais posições, o time está encaminhado, né? Podemos ter alguma novidade, por exemplo, no setor ofensivo, com a entrada do Vitinho no lugar do Alex. Vamos lá, então, possível time do Inter para encarar o Vasco. Com o Rocher, né? Se tiver entre os relacionados, vai pro jogo. Se não jogar ele, é claro, joga o Antony, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho, e na lateral esquerda a volta do Matheus Bahia. No meio, Vidagra com Bruno Henrique. E aí, uma dúvida, Alex ou Vitinho na direita? Eu tô confiando que ele vá de Alex, tá? Do outro lado, o Bernabé, um pouquinho mais centralizado com o Carboneiro, né? Carboneiro por dentro. E na frente o Alejandro. Esse deve ser o time do Inter para encarar o Vasco no estádio Beira-Rio. Lembrando, só a vitória interessa. O Inter conseguiu um bom resultado lá em Curitiba contra o Coxa, empate em 2-2, mas precisa confirmar os 3 pontos hoje no Beira-Rio. O último jogo antes da parada da Copa, né, no estádio Beira-Rio. Depois o Inter sai para fechar os jogos do Brasileirão antes da Copa para encarar Vitória e Red Bull Bragantino. O time do Vasco vem com muitos desfalques, né? O Renato Gaúcho tem realmente muitos problemas para escalar o Vasco nesse jogo no Beira-Rio hoje à noite. Pelo menos 6 jogadores estão fora, tá? E o principal deles, é claro, o capitão Thiago Mendes, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como o Johan Rojas, também está fora, meio atacante de muita qualidade, Rojas, né? Ainda estão fora o lateral esquerdo Cuiabano, ex-Grêmio, joga muita bola, está fora, está no processo de recuperação de um edema na coxa esquerda. O meia Espirelli também foi liberado devido ao nascimento da filha dele e não estará à disposição do Renato. E o Adson, né, não viajou a Porto Alegre, apresentando fadiga muscular. Além desses que eu citei, o Paulo Henrique também está fora, né? Lateral direito, que já foi inclusive convocado para a seleção brasileira. Ele teve constatada uma entorse no tornozelo direito. Então são muitos desfalques do técnico Renato Gaúcho para esse confronto contra o Inter, mas a gente sabe, o Vasco, depois da contratação do Renato, realmente, digamos, faz um campeonato bem regular, né? Faz um bom campeonato brasileiro, está na parte de cima, está à frente, inclusive, do Inter na tabela de classificação. E agora o Renato vem para Porto Alegre, com certeza, para dificultar ainda mais a vida do Internacional. Só a vitória interessa ao Inter. O Inter vai tentar manter esse bom momento, né? O Inter está 6 jogos invicto entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a sua maior marca em 2026. E o técnico Paulo Pesolano quer usar disso, também para manter, né, digamos assim, para
o alto astral no vestiário colorado para esse confronto contra o Vasco no estádio Beira-Rio. Legal também que hoje teremos a estreia da camisa de número 2, aquela que homenageia o Mundial, aquela camisa branca lindíssima, com detalhes em dourado, enfim. O Inter, inclusive, fez uma campanha, né, de bastidores aí, nos bastidores e também nas redes sociais, convocando aquele torcedor que possa ir ao Beira-Rio hoje de branco, que vá de branco ao estádio, tá? Então, para celebrar essa, digamos assim, estreia do uniforme novo, o uniforme número 2 do Inter, lindíssimo, maravilhoso, top de linha. Eu inclusive falei já, né, para mim, um dos uniformes reservas do Inter mais bonitos de todos os tempos. Então, Inter e Vasco, 18h30 hoje no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A gente espera que o Inter consiga os 3 pontos, né? Se não praticar um bom futebol, que pelo menos consiga os 3 pontos. Isso é o mais importante. Claro que seria interessante, né, o Inter jogar bem e ganhar. Mas, vindo os 3 pontos para Porto Alegre, para o estádio Beira-Rio, para o Inter ficar um pouco mais tranquilo na tabela, será de fundamental importância. Qual é o teu palpite? Coloca aqui abaixo, na caixa de comentários, o teu palpite. Você está confiante para esse jogo? Acha que o Inter pode dar uma boa resposta? Teu palpite é bem importante, tá bom?